Olá pessoal, estamos na disciplina Proteção das Criações Inovadoras, mais um assunto, agora introdução à propriedade intelectual. O conceito de propriedade intelectual é tudo aquilo resultado do intelecto humano, ou seja, tudo aquilo que sai da criação das nossas cabeças, né? E segundo a Convenção da União de Paris, a CUP, de 1883, que foi de fato o primeiro tratado internacional de propriedade intelectual, ele classificou as propriedades intelectuais como sendo as obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Ou seja, ele fez uma coisa bem abrangente para dizer tudo aquilo que poderia ser propriedade intelectual, né? E a partir daí houve as divisões do que é dentro da propriedade intelectual, o que seria propriedade industrial, o direito de autor e os outros tipos de proteção dentro do arcabouço legal da propriedade intelectual. E qual é o objetivo do sistema, né, de propriedade intelectual? É promover a criatividade pela proteção, né, através da disseminação e aplicação dos seus resultados. Ou seja, a partir do momento que aquele criador, né, daquela obra ele se sinta seguro, né, que ele vá ter o respaldo e a garantia da autoria dele sobre o que ele idealizou, né, criou e inventou, isso vai estimular o que ele venha a criar novas coisas e que a própria concorrência também e outras pessoas venham a desenvolver coisas novas e avance tecnologicamente desenvolvendo novos produtos. Dentro do conceito de propriedade intelectual existem as dimensões, que uma das principais, que é a dimensão temporal, ou seja, que o direito de propriedade intelectual tem um prazo máximo de vigência para que o titular possa explorar economicamente com exclusividade os bens e os processos produtivos decorrentes deste direito. O caso, por exemplo, da patente, que ela tem um prazo máximo de 15 anos para uma patente de modelo de utilidade ou 20 anos para uma patente de invenção a partir da data do depósito junto ao INPI. Existe a questão do escopo do direito, que cada direito de propriedade intelectual apresenta uma delimitação de proteção definida por lei, que é o caso da propriedade industrial, do direito autoral e da proteção de sui generis, que a gente vai verificar mais à frente. A questão da segurança jurídica, né, que é evitar que terceiros possam explorar indevidamente sem a prévia autorização do titular do direito. E a questão da territorialidade, principalmente pelo direito de propriedade industrial, que confere ao titular da propriedade industrial a exclusividade de comercializar, por exemplo, uma tecnologia em um território apenas, e que se ele tem interesse de proteger em um outro país, necessariamente ele tem que depositar, que a gente chama, né, essa tecnologia nesse outro país, para que neste território também essa tecnologia esteja protegida e exclusiva do titular dessa invenção. No Brasil, a propriedade intelectual é dividida em três campos: o campo da propriedade industrial, o campo do direito autoral e o campo da proteção de sui generis. A propriedade industrial ela é responsável pela proteção das marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. As marcas são todos os sinais distintivos, né, visualmente perceptíveis, que estão no nosso dia a dia, que separam e diferem, né, produtos e serviços dos seus concorrentes no mercado. A patente é decorrente da proteção das invenções, como a gente já viu. O desenho industrial é o aspecto ornamental, né, ou estético de um objeto, que é o design. A indicação geográfica é o reconhecimento de que um determinado produto ou serviço
é proveniente de uma determinada área geográfica, né? Já no campo do direito autoral, os direitos de autor comportam as obras literárias, artísticas e científicas. Já os direitos conexos são as interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão. E o programa de computador é o software, né? Que no caso o que é protegido é o código-fonte, e apesar de ele ser um direito autoral, cabe ao INPI, que é o órgão responsável pela propriedade industrial, fazer essa proteção. No caso dos direitos sui generis, né, da proteção sui generis, é todo o escopo da propriedade intelectual que não abrange o direito de autor e a propriedade industrial. E ele possui leis específicas para cada uma dessas proteções. Então, no caso específico dos conhecimentos tradicionais, é a proteção, por exemplo, do folclore, de manifestações artísticas de forma isolada e coletiva, né? A questão dos cultivares, que são plantas modificadas geneticamente, e as topografias de circuito integrado, que são uma série de imagens, né, relacionadas que representam a configuração tridimensional dessas camadas que compõem esse circuito integrado, que é exatamente a arquitetura de um chip, por exemplo. Bom, eu falei de forma rápida todos os tipos de proteção da propriedade intelectual, mas a gente vai ver mais a fundo em cada das apresentações de novos assuntos a seguir, né, de forma mais detalhada. E dando sequência a essa apresentação, existem outros instrumentos de proteção que não estão previstos na propriedade intelectual, né, mas que os agentes da sociedade podem utilizar, por exemplo, como o know-how, que é o conhecimento não codificado relacionado à performance de um determinado produto e ou processo produtivo, né? A questão do segredo de negócio, que é um conhecimento relacionado à atividade comercial, industrial e de serviço, que configura o modelo de negócio desenvolvido pela empresa, e o tempo de liderança sobre competidores, né? Que dada a complexidade do produto e do processo, existe uma barreira à entrada ao desenvolvimento tecnológico de um determinado produto e o processo produtivo por conta da falta da capacidade tecnológica de reprodução do concorrente. Então, isso são alguns instrumentos de proteção não previstos na propriedade intelectual, mas que são formas da empresa conseguir se proteger dos seus concorrentes. Então, após a concessão do direito de propriedade intelectual, esse instrumento oferece ao detentor do direito, né, a possibilidade de inserir seu produto ou serviço no mercado, aumentando seu poder de negociação. E a finalidade da propriedade intelectual é a questão da gestão da informação tecnológica, né, que é importante para subsidiar a tomada de decisão para a empresa. Também é muito importante a proteção contra a concorrência desleal, que vem relacionada com práticas competitivas de um agente em relação ao seu concorrente no mesmo segmento produtivo, né? E as formas de contrato para a transferência de tecnologia também é uma finalidade muito importante da propriedade intelectual, porque envolve questões como contrato de fornecimento de tecnologia, licenciamento exclusivo ou não exclusivo, dependendo da negociação, né, de direito de propriedade industrial como patentes, marcas de desenho industrial, serviços de assistência técnica e franquias entre as partes. Então, essa é a finalidade, algumas das características fortes da finalidade da propriedade intelectual. E qual é a importância, né, da propriedade intelectual no Brasil? Né? Para que e por que proteger? Né? É importante para incentivar as diversas formas de atividade criativa, né? Graças à concessão de proteção, reconhecimento oficial dos criadores e inventores que de fato colocaram a mão na massa, né, para fazer com que aquilo de fato acontecesse, a criação de bancos de dados reunindo informações vitais, né, é muito importante. A gente vai ver na disciplina de informação tecnológica que 2/3 das inovações tecnológicas estão em bancos de dados de patentes, daí a importância de você revelar e colocar aquilo a público, né? E a promoção do desenvolvimento tecnológico setorial, da difusão da cultura nacional e do comércio internacional.
né? E no Brasil, esses 3 campos, né, que a gente verificou ali da propriedade intelectual, a gente vê que a propriedade industrial cabe ao INPI, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a responsabilidade pela análise e a concessão de patentes, marcas, registro industrial, indicação geográfica, programa de computador, né? Apesar de ser um direito autoral, como eu falei, mas é o INPI que é o órgão responsável pela proteção, e a topografia de circuito integrado. O direito de autor, né, é feito em órgãos diferentes, né, dependendo do tipo de obra. Então, as obras literárias, científicas e artísticas são registradas na Fundação Biblioteca Nacional. As composições musicais são registradas na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E as obras de desenho, pintura, escultura, litografia e arte cênica e as artes cinética são registradas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas em cada estado e pela internet também você já consegue fazer essa proteção, não necessariamente lá no Rio. E a nova variedade de plantas é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e de Abastecimento. Bom, essas são as referências bibliográficas dessa apresentação, né? Há uma atividade para vocês fazerem relacionada a esse assunto. Na apostila tem muito mais coisa interessante para vocês lerem sobre o que a gente conversou aqui. E nos vemos na próxima. Até mais.